Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês também. Hoje a gente está aqui para mais uma aula, né? Como falei na aula anterior, a gente ia estudar a regra de 3 composta. Já estudamos a regra de 3 simples, né? E hoje vamos aqui com a composta, né? Vai ter algumas particularidadezinhas que na regra de 3 não tem, mas é bem parecido, tá? Não tem tanta dificuldade não. E a gente veio aqui hoje para deixar um pouco mais claro, né? Tirar as dúvidas de vocês, caso tenham, tá bom? Então, assim, eu vou pedir para, se gostarem dessa aula, deixem um like, comentem, compartilhem, tá? Inscrevam-se no canal para que a gente possa estar trazendo cada vez mais aulas para ajudar vocês, tá? Aulas para ajudar em testes, tá? Que aqui sempre cai em teste esses assuntos, né? Cai em concurso, tá bom? Então, se puderem, se gostarem da aula, deixem um like, comentem e compartilhem, tá? Manda aí para aqueles amiguinhos que também vão precisar dessa aula, ok? Então, vamos lá, né? Regra de 3 composta, né? A regra de 3, ela é usada para a gente resolver as grandezas diretamente e inversamente proporcional, como já foi falado lá na regra de 3 simples também, né? E na regra de 3 composta, a gente usa mais de 2 grandezas. Então, a gente vai ter mais de 3 valores, que lá na simples a gente tem 3 valores e está procurando o quarto valor, né? Que a gente usa a incógnita para, né, identificar esse valor desconhecido. E aqui a gente vai ter mais de 2 grandezas e, consequentemente, mais de 3 valores também, tá? A gente vai resolver ela de 2 em 2 grandezas, porque geralmente você vai ter 3. E vamos dividir por colunas, né? Para ficar melhor, para ficar melhor de vocês visualizarem, ficar melhor de explicar, certo? Então, a gente vai separando por colunas e vai fazendo de 2 em 2 grandezas. Sendo que a coluna onde tem a incógnita, que é o nosso X, o valor que a gente vai atrás, ele deve sempre participar obrigatoriamente, né? Se eu tenho 3 grandezas e com alguns valores, eu vou ter que pegar 2 grandezas e uma dessas grandezas sempre tem que ser a coluna onde está a minha incógnita, certo? E aí, pra gente relembrar também um pouquinho que a gente explicou lá na regra de 3 simples, né? As grandezas, elas podem ser diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? Quando ela é diretamente proporcional, elas vão estar no mesmo sentido e a gente multiplica cruzado, quando você tem, né, o problema lá. E no inversamente proporcional, elas vão sempre estar em sentidos opostos e aí a gente multiplica reto, né? Vamos ver algumas questões para a gente entender como é a questão de multiplicar cruzado e multiplicar reto, certo? A questão do sentido, acho que vocês já entenderam, né? Se é diretamente proporcional, se uma grandeza ela vai aumentar, a outra também aumenta, né? E na inversamente proporcional vão ser sentidos opostos, porque na medida em que uma aumenta, a outra vai diminuir, certo? Mas vamos contextualizar para que a gente possa, né, ver direitinho como é cada questão. Aqui. Dona Lúcia e suas 2 filhas, trabalhando 3 dias na semana, produzem 180 ovos de Páscoa. Se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar e trabalharem um dia a mais, quantos ovos serão produzidos? Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente tem quem? A Dona Lúcia e mais 2 filhas dela, né? Então, a quantidade de pessoas, eu vou colocar assim, pessoas são o quê? São 3 pessoas, né? Trabalhando 3 dias na semana, então aqui os dias vão ser 3. E a quantidade de ovos que elas produzem 180 ovos. E aí a questão diz, se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar, mais 2 pessoas, elas são 3. Se ela procurar mais 2 pessoas, vão ficar 5 pessoas, não é isso? E trabalharem um dia a mais. Elas já trabalham 3, se vão trabalhar um dia a mais, vão para 4 dias. Então, quantos ovos serão produzidos? Não é isso? E aí, aqui a gente vai ver como é que vai funcionar a questão das grandezas, né? Se vai ser diretamente ou vai ser inversamente proporcional, certo? Então, como é que a gente resolve? Quanto mais pessoas eu tenho... vamos aqui, ó. Primeiro a gente vai pegar quem? Aqui, ó. Ele vai ser a nossa referência, tá? Onde está a nossa incógnita, onde está o X, que é o valor que a gente não tem, o valor que estamos procurando, ele que vai ser a referência para a gente saber se vai ser diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? E aí, assim, como é que funciona? Como podemos resolver? Quanto mais pessoas eu tenho, consequentemente, mais ovos eu vou produzir, não é isso? Então, essa grandeza aqui das pessoas
né, tendo por base aqui a quantidade de ovos, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de pessoas que estão produzindo, eu vou aumentar também a quantidade produzida, não é isso? Então, ó, isso aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, o que que a gente faz? Ó, como disse aqui, ó. Se elas estão no mesmo sentido diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, não é isso? Como eu multiplico cruzado? Ó, eu vou pegar esse, vou multiplicar aqui. E vou pegar esse daqui e multiplicar com x, certo? Então, como é que fica? Vai ficar 3x igual a 5 vezes 180, certo? E aí, na questão dos dias, quanto mais dias eu tenho, né, produzindo, eu vou ter o quê? Mais ovos produzidos ou menos ovos, né? Então, agora, essa grandeza aqui, ó, essa daqui, como é que a gente faz? Ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional? Né? Se eu aumento a quantidade de dias, eu vou aumentar também a quantidade de ovos produzidos, não é isso? Então, ó, aqui também é diretamente proporcional. E se é diretamente proporcional, como é que a gente faz? Multiplica cruzado, né? Então, aqui, ó, agora eu vou ter aqui o 4 por 180 e o 3 pro x, não é isso? Então, ó, do lado que vai estar o x, é o lado que eu vou colocar esse 3 aqui, ó, que tá multiplicando com x. Como eu já coloquei o x, eu não coloco ele novamente, tá? Deixa eu colocar aqui, vermelho. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. E aqui, ó, o 4, ele vai estar por 180, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, vezes 4. Então, a gente pode armar a continha dessa forma, certo? E aí, aqui a gente vai resolver, ó, 3 vezes 3 vai dar 9x. Desculpa, gente. Igual a 5 vezes 180 vezes 4. Ó, 5 vezes 4 vai dar 20. Vamos fazer aqui a conta. 180 vezes 20, né? 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, aqui é 3.600. Então, x vai ser igual a 3.600 dividido por 9. Isso vai ser igual a 400. Não é isso? Então, ó. Quando ela aumenta a quantidade de pessoas, aumenta os dias também que vão ser trabalhados, então, consequentemente, vai aumentar a quantidade de ovos produzidos, né? Então, aqui, ó, letra B, certo? 400 ovos ela vai produzir nesse período e com essa quantidade de pessoas, certo? Vamos trazer aqui mais alguns exemplos de regra de 3 composta. Aqui, ó, em uma obra, 10 homens concluir o trabalho em 6 dias. Então, a gente já vai colocando aqui, ó, os nossos dados. Então, aqui, ó, homens, 10 homens. Concluir o trabalho em 6 dias. Aqui, dias, fazendo, aqui vai ser horas. 8 horas diárias, né? Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído? Com execução de 6 horas por dia, né? É bem parecida essa daí, né, também. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar como referência quem primeiro, ó? Vamos pegar como referência aqui, ó, o nosso x. Então, ele é que a gente vai trabalhar para encontrar, né, para saber se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, certo? Então, como é que a gente faz? Se eu aumento a quantidade de homens trabalhando, eu vou precisar de quê? De mais ou de menos dias para concluir o trabalho? Se eu tenho mais homens trabalhando, então eu vou concluir esse trabalho em menos dias. Então, essa grandeza daqui para cá, ela é inversamente proporcional, né? Porque, ó, se eu aumento aqui, diminui aqui desse lado, certo? Não precisa se preocupar com os dados aqui. Esse raciocínio que a gente vai fazendo de dizer, se aumenta de um lado, vai diminuir do outro, não precisa ser com base aqui nesses dados, tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui de acordo, né, com a lógica, com o nosso raciocínio, tá bom? Então, se eu aumento a quantidade de homens trabalhando, eu vou precisar de menos dias para concluir a obra, não é isso? Então, a gente aqui já achou. Então, se é inversamente proporcional, a gente vai multiplicar reto, né? Ó, então, fica o quê? 5x igual a 10 vezes 6, ok? Aí, agora, em relação a horas. Se eu aumento a minha quantidade de horas... Desculpa, gente, a câmera coisou aqui. Balançou. Se eu aumento a minha quantidade de horas trabalhadas, eu vou precisar de quê? De mais dias ou menos dias? Se eu aumento a minha quantidade de horas, né, eu vou precisar de menos dias trabalhados, não é isso? Então, aqui, ó,
essa grandeza aqui, ela é também inversamente proporcional. Então, se ela é inversamente, a gente também vai multiplicar reto, não é isso? Então, aqui, ó, o 6 eu vou colocar do mesmo lado em que tá o x, aqui desse lado, e o 8 aqui desse outro 6, né, ó, aqui, certo? E aí, a gente faz a multiplicação, ó, 6 vezes 5 vai dar 30x, igual 10 vezes 8 vai dar 80, né? Ou 10 vezes 6, 60, vamos fazer aqui, 60 vezes 8, não é isso? Aqui dá 0 e aqui dá 48. 480. X vai ser igual, ó, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Então, vai ficar 48 dividido para 3, não é isso? E 48 dividido para 3, ó, vamos fazer aqui, ó, 4 dividido para 3 vai dar 1, 1 vezes 3 é 3 para 4, 1, e baixo 8, 18 dividido para 3 vai dar 6, 6 vezes 3, 18. Então, aqui vai ser igual a 16. 16 o quê? 16 dias, né, ó, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído? Então, vai levar 16 dias, letra A, tá certo? Vamos aqui para o outro exemplo. Uma impressora laser funcionando 6 horas por dia durante 30 dias. Então, vamos já colocar aqui os dados, né, que a gente já tem. Uma impressora, aqui, vamos colocar impressora, funcionando 6 horas por dia, horas 6, durante 30 dias. 30 dias, né? Ela vai produção aqui, 150 mil impressões. Em quantos dias, então, que o que ele vai querer saber é os dias. 3 impressoras, funcionando 8 horas por dia, produzirão 100 mil impressões, né? Então, a gente vai ter que ir atrás aqui de quem? Dos dias, né? Ó, esse aqui vai ser a nossa referência. É ele que a gente vai ver se é diretamente ou inversamente proporcional às outras grandezas, tá? Tá bom? Então, aqui, se eu tenho uma impressora e aumento para 3 impressoras, né? Então, quanto mais impressoras eu tenho, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para concluir o trabalho, né? Se eu tenho mais impressoras, eu vou precisar de menos dias, não é isso? Então, aqui, ó, essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional aos dias, certo? Então, aqui, a gente vai, ó, multiplicar reto, né, ó, esse daqui. Então, vai ficar 3x igual a 1 vezes 30. É isso? Aqui, agora, a gente vai ver aqui as horas, né? As horas em relação ao dia. Quanto mais horas trabalhadas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Então, se eu aumento a minha quantidade de horas, então aqui, ó, eu vou precisar de menos dias. Então, vai ser inversamente proporcional também, ó. Aqui, vamos multiplicar reto também. Então, o 8, ele vai estar aqui, ó, do lado do x, e o 6 aqui do lado do 30, certo? Agora aqui, se eu vou aumentar a minha produção, né? Para eu aumentar a minha produção, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Para que eu produza mais, para que eu tenha mais quantidade do produto que eu quero, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Então, se eu quero aumentar aqui, eu tenho que aumentar também os dias trabalhados, não é isso? Então, essa grandeza daqui para cá, ela é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. Então, ó, o x, aqui, ó, 150 mil vai estar do lado do x. Então, aqui, ó, vamos multiplicar por 150 mil. E aqui, aqui, o 100 mil vai estar do lado do 30, né? Aqui, ó, 100 mil. Tá? Então, agora a gente pode ir cortando os zeros que tem, para até diminuir a nossa conta, né? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 zeros desse lado. Eu posso cortar com 1, 2, 3, 4 zeros desse lado, ó. 4 aqui, 4 aqui, certo? E aí, a gente multiplica aqui o que ficou. 15 vezes 8, vamos fazer aqui. 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 120, né? E 120 vezes 3. Aqui 0, aqui 6 e aqui 3. Então, vai ficar aqui desse lado 360x, né? Igual. Agora, vamos multiplicar aqui quem sobrou. Aqui sobrou 10, né? 10 vezes 6, 60. E aqui 1 vezes 30 é 30. Então, 60 vezes 30, 0, 0 e aqui 18. É isso? Então, fica 1.800 aqui desse lado.
E aí eu posso cortar esse zero com esse zero e vamos fazer aqui essa divisão. O x vai ficar 180 dividido para 36, né? E aí 180 dividido para 36 vai ficar quanto? Aqui vai dar 5, né, ó. 5 vezes 6 é 30, vai 3, 15 com 3, 18. Resto zero. Então, x vai ser igual a 5. 5 o quê? 5 dias, que é o total de dias que ele vai, a quantidade de dias que ele vai precisar para produzir 100 mil impressões, tá certo? Aqui nesse outro exemplo, né, aqui ó, numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um livro. Vamos marcar, né? Ó, 8 digitadores, vamos botar aqui, digitadores, 8. Trabalhando 6 horas por dia. Horas vai ser 6. Digitaram 3/5 de um livro, né? Vamos botar aqui o livro. 3/5. Em quantos dias? Em 15 dias, ó. Então, 15 dias aqui, certo? Aí ele diz, com 2 digitadores a menos, né? Então, ele tinha 8, com 2 a menos, agora ele vai ter 6 digitadores. Trabalhando 5 horas por dia, 5 horas aqui. Para completar a digitação do livro, a equipe terá de trabalhar ainda. Então, ele quer saber quantos dias ainda ele vai ter que trabalhar. Aqui, completar a digitação do livro, né? Então, quanto é que falta para completar a digitação do livro? Se eu tenho 3/5, vamos fazer aqui o desenho, para a gente relembrar a fração, né? Aqui tem 5 partes, e eu tenho o quê? 3/5 do livro. Quanto me falta para completar? Falta aqui, né? 2/5. E aí eu fecho o total das 5 partes. Então, aqui é 2/5 que falta. Para completar a digitação do livro, a equipe terá de trabalhar ainda quantos dias, né? Então, aqui, ó, a referência vai ser aqui, os dias, a coluna que tá nossa incógnita, certo? E aí, a gente vai fazer agora, né, aqui para saber se é diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Se eu aumento a quantidade de digitadores, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Se eu aumento a quantidade de digitadores, né? Olha, eu disse para vocês, não precisa se importar com o valor que está aqui. Vamos só pegar o raciocínio para a gente saber se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Tá bom? Então, se eu aumento a quantidade de digitadores, para eu concluir o trabalho, eu vou precisar de menos dias, né? Que eu vou ter mais gente trabalhando. Então, essa grandeza daqui para cá, ela é inversamente proporcional. Se é inversamente, vamos multiplicar o reto, né? Então, vai ficar 6x igual a 8 vezes 15, certo? Horas em relação a dias. Se eu aumento a minha quantidade de horas trabalhadas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Então, se eu aumento a quantidade de horas para eu concluir um trabalho, eu vou precisar de menos dias, não é isso? Então, essa daqui para cá, ela é também inversamente proporcional. Então, ó, vamos também multiplicar reto aqui, ó, vai ficar reto. Então, o 5, ele vai estar aqui, ó, do mesmo lado do x, né? E o 6 vai estar aqui com o 15, ok? E agora aqui, se eu aumento, né, a quantidade de páginas digitadas, né? Se eu aumento a minha quantidade de páginas digitadas, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para concluir? Vou precisar de mais dias. Então, aqui, ó, se eu diminuo a minha quantidade de páginas digitadas, então eu também vou diminuir a quantidade de dias que falta para concluir, não é isso? Então, essa grandeza aqui, ela é diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente, deixa eu botar aqui de outra cor, botar aqui o verde, a gente vai fazer isso, ó. A gente vai multiplicar ela cruzada, né? Então, vamos colocar, ó, o 3/5 vai estar aqui, ó, do mesmo lado do x, vamos multiplicar aqui por 3/5, e 2/5 vai estar aqui, ó, do mesmo lado do 15, né? 2/5. Tá certo? E aí, como é que a gente faz essa continha? Vamos multiplicar, né? Multiplicação de fração. Como é que a gente faz a multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Quando não tem nada aqui embaixo, a gente subentende que tem o 1, né? Então, 3 vezes 5 é 15. E 15 vezes 6? Ó, 15 vezes 6, 30. Vai 3, 90. Não é isso? 90x
por 5, né, ó. Que aí a gente multiplica os denominadores. 5 vezes 1, 5 vezes 1 dá 5. Igual, vou multiplicar aqui, 8 vezes 15. Agora, 15 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40, né? Isso vai 4, fica 120. Aqui, 6 vezes 2 dá 12, né? Então, 120 vezes 12. Aqui dá 0, dá 4, dá 2. Aqui dá 0, dá 2 e dá 1. E vamos somar. 0, 4, 4 e 1. Isso vai ficar 1440 por 5. Não é isso? E aí, a gente pode fazer essa divisão? Pode. 90 dividido para 5, ó. 90 dividido para 5, aqui vai dar 1. 1 vezes 5 é 5, para 9 falta 4, baixo 0. 40 dividido para 5 dá 8, né? E resto 0. Então, 90 dividido para 5 vai ficar 18x. E 1440 dividido para 5, deixa eu dividir bem aqui, ó. 14 por 5 vai dar 2, né? 2 vezes 5. 10 para 14, 4. Baixa aqui o outro 4. 44 dividido para 5 vai dar 8. 8 vezes 5 é 40. Para 44, falta 4. Baixa 0. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Resto 0. Então, essa divisão aqui vai ser igual a 288. E aí, x vai ser igual a 288 dividido por 18, né? E aí, quanto é que vai dar essa divisão? Vamos fazer aqui, ó, 288 dividido por 18. 28 por 18 vai dar 1. 1 vezes 18 é 18, aqui 0, aqui 1, baixo 8. 108 por 18 vai dar 6, né? Ó, 6 vezes 8 é 48, vai 4, 6 e 4, 10. Então, aqui, ó, x vai ser igual a 16, né? 16 o quê? 16 dias é o que ele vai precisar para terminar de concluir a digitação do livro. Ok? Tudo bem por aí, gente? Certinho? Vamos aqui para o último exemplo, para a última questão. Ó. 12 máquinas, ó, 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia. Então, aqui eu vou ter as máquinas, 12 horas, 8 horas por dia, fazem 9.000 calças, 9.000, em 15 dias, né? 9.000 calças, 15 dias. Quantas horas terão que trabalhar 15 máquinas para fazer 6.000 calças em 10 dias? E aqui vai ser a nossa referência, né? As horas, vamos atrás das horas. E aí, como é que funciona? Quanto mais máquinas eu tenho, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Então, eu vou precisar de menos, né? Se eu aumento a quantidade de máquina, então ela vai produzir em menos horas, né? Porque vai ter mais. Então, aqui, ó, inversamente proporcional. Então, a gente vai multiplicar reto e vai ficar 15x igual a 12 vezes 8. Aqui, minha quantidade produzida. Desculpa, gente, a câmera tá balançando aqui. A quantidade produzida. Se eu aumento a minha quantidade produzida, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas? Eu vou precisar de mais, não é isso? Se eu quero aumentar minha produção, então eu preciso aumentar também a quantidade de horas que eu vou produzir. Então, esse daqui vai ser diretamente proporcional. Não é isso? Ó, então, o que que a gente faz? Multiplica cruzado. Não é isso? Então, ó, 9.000 vai estar aqui, ó, do lado que tá o x, né? E o 6.000 vai estar aqui do lado que tá o 8, ok? Aí, aqui, dias e horas. Dias e horas sempre vai ser inversamente proporcional. Porque se eu preciso de mais dias, né? Se eu tenho mais dias para fazer determinado produto, então eu vou precisar de menos horas, não é isso? Então, ó, daqui para cá vai ser inversamente proporcional. Então, como é que a gente faz? Vou botar aqui de outra cor. Esse daqui a gente vai multiplicar reto, né? Então, ó, x aqui, vou colocar do lado que tá o 10, né? Aliás, o 10 eu vou colocar do lado que tá o x e o 15 eu vou colocar do lado que tá o 8. Tá aí. Então, assim que a gente arma a continha, certo? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente pode ir eliminando esses zeros, né? Cortando eles. Eu tenho, ó, 3 zeros desse lado e tenho 3 zeros desse outro lado também. Ok? E aí, a gente faz a multiplicação, né? Ó, 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 15, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 90. Vai 4, 9, 4 dá 13.
Então, aqui fica 1.350, não é isso? Então, depois de cortar aqui os zeros, o que a gente pode fazer ainda, ó? Tem esse 15 com esse outro 15, ó. Posso cortar também, fica 1, né? E aí, 10 vezes 9 fica 90x, ó. Quem sobrou? O 10, o 9 e o x. Então, 90x igual a 12 vezes 8, vai dar quanto? 12 vezes 8 vai dar 36, e 36 vezes 6, ó. Ele tá aqui também. 6 vezes 6, 36, vai 3, 18, 19, 20, 21. Igual a 216. Não, gente, peraí, vamos lá. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 90. Vou riscar aqui, tá? Vai ficar 96. Aí aqui, ó, vezes 6, né? Desculpa, fiz aqui o cálculo totalmente errado, tá? E aí, vamos colocar aqui, ó. X vai ser igual 96 vezes 6 agora, né? 6 vezes 6, 36, vai 3. 9 vezes 6, 54. 55, 56, 57. Então, 576 sobre 90, não é isso? E aí, x vai ser igual a quem? Vamos lá fazer a divisão. 576 dividido por 90. Como é que vai ficar aqui? Ó, o 6, 9 vezes 6 é 54, é o que vai chegar mais perto, né? Ó. Então, vai ficar aqui 540. Aqui 6, 7 menos 4, 3. 36 não dá para dividir por 90. Como é que a gente faz? A gente coloca a vírgula e baixa o zero transformando em décimo, não é isso? Então, 360 dividido por 90 vai dar 4, né? 4 vezes 90, 360. Então, aqui, ó, x vai ser igual a 6,4. Gente, acho que deu um probleminha, né? E aí, eu tava fazendo aqui e não gravou tudo. E aí, eu vou terminar aqui para mostrar para vocês o finalzinho. A gente fez aqui essa divisão, achou 6,4 horas, né? Mas aí a gente precisa transformar essas horas em horas e minutos, porque na questão aqui as alternativas estão em hora e minuto, né? Ó, a gente já até marcou aqui, porque houve aqui um errozinho, deu um probleminha na gravação. Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz essa transformação, tá? Ó, tinha até colocado aqui que 1 hora é igual a 60 minutos, não é isso? E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quando a gente vai transformar essa hora, que tá assim em forma decimal, e eu quero saber quantos minutos, né, corresponde a essa parte decimal, então eu pego a minha parte decimal 4, ó, e multiplico por 6. Eu esqueço o zero do 60 e multiplico apenas por 6, tá? Se for 6,5, né, que são 6 horas e meia, a gente sabe que o 5 corresponde a meia hora. Então, 6,5 você vai pegar o 5 e vai multiplicar por 6. E isso vai dar 30 minutos. Então, 6 horas e meia são 6 horas e 30 minutos. No nosso caso aqui, 6,4, 6 horas e 24 minutos. Ok? Então, a gente pode fazer isso quando a gente quer transformar de hora para minuto ou de minuto para segundo, tá? E aí dá tudo certinho. Então, a resposta aqui da nossa questão são 6 horas e 24 minutos, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o like, comentem, compartilhem. Desculpa aí os transtornos que teve hoje na gravação, tá bom? E inscrevam-se no canal, tá certo? Para que a gente possa trazer cada vez mais... Olha o bichinho aqui. Para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? E compartilhe aí com aquele amigo que também tá precisando dessa aula, certo? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.